Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco especial porque eu tenho a companhia da Júlia, minha melhor amiga, e ela aceitou estrear um quadro aqui no canal que é o Me Faça Ler. Quando eu criei o canal, eu pensei em fazer coisas diferentes do que já tinha no BookTube tradicional, então além de resenha, book haul e unboxing, que eu gosto muito de fazer, eu queria trazer algumas brincadeirinhas, um conteúdo diferente. Mas um vídeo mais descontraído, eu quis chamar a Júlia, e o quadro Me Faça Ler é o seguinte: eu quero chamar pessoas próximas de mim que vão apresentar o livro favorito delas, e que obviamente eu ainda não li, para me convencer a ler esse livro e dar motivos de por que eu tenho que ler esse livro, e aí quem sabe acaba convencendo outras pessoas que estão assistindo aí. Bom, sou a Júlia, como eu disse, melhor amiga da Laura de muito tempo. E foi muito bacana o convite que ela me fez, porque o livro que eu escolhi, ele, além de ser excelente, não é qualquer livro. Ele significou um mundo para mim em 2014, então poder introduzir esse mundo para a Laura de forma formal vai ser maravilhoso. Então é isso. Então, qual o livro que você escolheu? Escolhi O Nome do Vento, a crônica do matador do rei Dião. Basicamente, ele vai contar sobre a história do coach. Vamos tratar ele como coach, porque como eu já expliquei pra Laura, eu não Nomes sei complicados. pronunciar o nome dele. Contar a história do coach, dos 12 aos 15 anos, mais ou menos. Vai contar sobre ele aprendendo as coisas pequenininho, ele na universidade, ele passando um período sozinho. E é um mundo de ficção, é um mundo que não é tão bem apresentado, ainda a gente não conhece ele tão bem assim, mas a gente sabe que tem um pouco de alquimia, que tem seres que não são humanos, que tem um vilão muito bem fundamentado, com religião velada, inclusive, é muito interessante. Então a gente cresce junto com o coach ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo a gente tá no presente, porque essa que é a sacada do livro, que pra mim é incrível. A história começa no presente, nos dias de hoje, no qual o coach tá mais velho, ele já tem uma hospedaria, e aí chega um cronista que vai falar pra ele contar a história dele. E aí começa a história. Então ele vai contar do passado no presente, e sempre vai ser os interlúdios, e é isso. Essa é a história basicamente, assim, no geral. E você falou que meio que te salvou assim em 2014, porque o que tem de Me salvou. tão especial assim no livro? Então, como você acompanha ele, cresce com ele passa por tantas dificuldades, tantas vitórias, e é um sucesso mesmo, cada coisa que ele ultrapassa, você consegue entrar dentro da vida dele, sabe? E no momento que eu li aquele livro, eu não estava conseguindo lidar com a minha. Então é como se alguém tivesse me dado, Thales, meu amigo, me deu esse livro e falou: toma, tem essa vida aqui, se inspira nele para viver a sua. Então foi uma fuga muito saudável que eu consegui achar da realidade para conseguir voltar para mim. Foi realmente uma inspiração, sabe? Ver todos os atos heróicos e todas as reviravoltas e falar: eu também consigo fazer isso comigo. Então, Nossa, que forte. realmente é como se tivesse sido meu lugar seguro para eu voltar e conseguir ter força, sabe? Então é muito especial. Mas assim, ele é um livro grande, né? Ele tem 640 páginas e a letra é bem pequenininha. E o segundo é ainda maior, mas é aquele tipo de livro que quanto maior, melhor, porque você quer saborear mais da história, dos personagens. Tem muitos personagens nesse livro e tem alguns que você vê que são cheios de segredos e ele ainda não elaborou direito, então você quer saber mais, sabe? Então é um grande que não fica muito pesado de ler, não. Mas dá pra qualquer pessoa ler, assim? Tipo, qualquer idade? Qualquer idade. Isso eu acho que, assim, tranquilo, é o tipo de ficção que não é só pra criança ou só pra adulto, é uma coisa bem geral. E eu tenho um pouco de dificuldade pra ler, infelizmente. Inclusive uso Laura de inspiração o tempo inteiro para tentar voltar a ler com tanta vontade. Podiam seguir o exemplo, por favor. Pois Mas bem. esse é o objetivo do canal. Fazer as pessoas lerem mais. Mas o bacana desse livro, pra quem não tem tanta facilidade igual a Laura, que devora livros assim, com tanta facilidade, os capítulos são pequenos. Então não são, porque às vezes quando eu pego um livro que tem 20 páginas, capítulo 30, fica maçante. Esse aqui não passa de 12. 12 é muitas páginas. Geralmente é menos do que isso. E tem os interlúdios que eu te falei. Então é como se quebrasse um pouco a história
pra entrar em uma outra história, é só um pouco saudável, então não fica maçante, sabe? Então é como se o livro te ajudasse a seguir. E isso me ajudou muito, pelo menos. Eu prefiro muito mais isso do que uma coisa muito, muito grande. Bem bonito. É maravilhoso. Esse é um dos motivos. Quem compra o livro pela capa, por favor, vamos dar uma olhada neste livro. O segundo é mais bonito ainda, o spin-off é mais bonito ainda, e eu tô com muita expectativa pro terceiro. A narrativa, ela é tranquila, assim, porque apesar de ser um livro, igual você falou, que tem capítulos curtos, é envolvente, mas assim, a narrativa, o jeito de escrever dele é meio complexo, muito descritivo, é muito Nada diálogo. complexo, eu não acho. Eu, particularmente, não gosto muito de descrição. Então, são dois momentos que pra mim são um pouco mais maçantes por causa disso, que em um período ele vai ficar sozinho, então são muitos monólogos, muitos pensamentos só. Então não vão ter muitos diálogos. E no final também tem uma parte que é um pouco mais descritiva, por entrar coisas mais novas que a gente não conhece, então ele tem que descrever um pouco mais. Mas não é nada complexo, porque como você acompanha um adolescente de 15 anos de idade, é divertido, porque ele é arrogante, ele é brilhante, ele é um personagem que você, se você não se identifica, você gosta. Então é delicioso ver como ele tem a língua afiada de uma maneira que tudo fica muito legal. Então é muito leve. E ele contando a história, obviamente, é em primeira pessoa, o que dá uma visão bem mais ampla. E os interlúdios são em terceira pessoa, que também dá uma visão ampla, de forma um pouco ambígua que eu tô falando, mas é bacana ter a terceira pessoa e a primeira pessoa no mesmo... Faz sentido, assim, nesse livro. Faz porque sentido. tem livro que não faz muito sentido, assim, fica uma coisa meio... Faz sentido, porque ele no presente é uma outra coisa do que ele conta dele no passado. Então faz sentido alguém ver ele de fora pra descrever e não ele mesmo, porque talvez não seria com a mesma garra que ele tinha antes, sabe? Ele seria uma coisa bem mais quieta, então é sensacional. O título é O Nome do Vento, a Crônica do Matador do Rei, primeiro dia. Por que primeiro dia? Então, como eu falei no início, começa com um coach na hospedaria e chega um cronista falando que ele queria escrever a história dele. E ele se dispõe a escrever essa história, mas em 3 dias, ele não conseguiria contar tudo em um. Então é o primeiro dia porque ele tá lá sentado o tempo todo que tá acontecendo aquelas coisas épicas, ele tá lá sentado na hospedaria contando pro cronista, depois eles vão dormir e vão continuar no outro dia. Então o segundo livro chama O Temor do Sábio, a Crônica do Matador do Rei, segundo dia. Então, tá. Então, tipo assim, esse livro inteiro é um dia só. É um dia só. Ele no presente contando. Claro que, né, na história são anos, né, que se passam, mas é só um dia só de história. É spoiler falar por que é Crônica do Matador do Rei, né? Não, porque eu não sei. Algum rei vai morrer e a gente vai saber como. Não tem terceiro livro ainda, né? Isso. Não, Então eu acho que no segundo já vai falar alguma coisa sobre, porque eu li um pouco já, e aí já muda o cenário, já entra um pouco dessa realeza, não sei se é esse rei, enfim, mas eu também não sei, não tenho nenhum spoiler nesse título. É porque o nome é um nome muito bonito. Maravilhoso. Todos, né? É O Nome do Vento, O Temor do Sábio e A Música do Silêncio. A Música do Silêncio é um spin-off de um personagem que aparece aqui, mas aparece no segundo também, que é a Auri. Aí eu pergunto de novo, é spoiler? Saber por que é O Nome do Vento? Não. Ele conhece o Ben, que vai ser o primeiro professor de alquimia dele, quando ele é pequenininho, tem 12 anos. E ele se encanta com o Ben quando ele esbraveja com uma pessoa e o vento vem por trás. E ele sabe na hora que ele consegue controlar o vento. E ele fica encantado e todo o propósito, todo o ensinamento dele é chegar até o nível de conseguir saber o nome do vento. É esse todo o ponto. Então um livro todo de metáforas, né? É incrível. E aí eu te pergunto, por que você acha que eu deveria ler esse livro? Primeiro que eu não acho que você lê ficção suficiente, esse nível de ficção. Há controvérsia. Esse nível de ficção, a Laura não leu o suficiente. Laura lê N gêneros, mas ficção. Senhor dos Anéis, Nárnia, Game of Thrones, essas coisas assim. Nem Jogos Vorazes você leu de ler? Não, quando eu ia ler, não sei, eu senti que tinha passado um pouquinho. Tipo, eu já tinha assistido os filmes, quando saiu Jogos Vorazes,
E eu folheei, mas na época eu tinha achado um pouco infantil, assim, pra vibe que eu tava lendo. Entendi. Assim. Mas, por exemplo, sei lá, Harry Potter é um livro que eu comecei a ler, não tô comparando com Game of Thrones, mas assim, é um livro que eu comecei a ler adulta, eu não tinha lido quando eu era criança, Harry Potter, mas não me incomodou o fato da narrativa ser mais infantil, mais mastigada, digamos assim. Só que, por exemplo, Jogos Vorazes me incomodou, mas As Crônicas de Nárnia é um livro que já tá na minha lista pra ler há algum tempo. Mas é porque, assim, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, são coisas que, como eu vi a série e o filme antes e eu não entrei no hype, assim, Entendi. eu não tenho tanta vontade de ler o livro, que é muito mais daquilo, né? Que a série e os filmes pegaram uma coisa com certeza mais superficial e mudaram. A série eu sei que mudou completamente dos livros, porque teve um determinado momento que acabou. Sim. Aí me deu um certo desânimo, assim, mas realmente, ficção assim desse gênero. Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, Game of Thrones, eu realmente estou em falta. Inclusive, aceito mais dicas. Aceito mais dicas. Mas eu acho que é um bom jeito de introduzir, porque, assim, igual você falou, realmente tem uns livros, Harry Potter, Narnia, são feitos mais para criança, né? O público-alvo foi criança, não tem como negar. Então, às vezes, pode ficar um pouco... A gente precisa de um pouquinho mais, né? Quando a gente lê um pouco mais velho, eu entendo isso. Mas esse livro, ele... Como é que eu vou... Sherlock, sabe a série Sherlock? Sabe o personagem? Imagina uma pessoa conscientemente arrogante, brilhante do mesmo nível. É incrível entrar na cabeça de uma pessoa assim. Esse livro vai proporcionar, além de um outro universo, de um outro mundo, de uma outra vida completamente diferente, você vai conseguir visualizar a inteligência, tangível a inteligência dele. Então é muito delicioso mesmo, sabe? Ver como é que ele vai evoluindo, como é que ele vai fazendo as coisas. Ele é muito determinado. Tudo. Os personagens, ele é o motivo de você ler esse livro. O coach vale a pena toda a experiência. A Dena vale a pena toda a experiência. A Dena é uma personagem que eu acho que você vai gostar muito, inclusive. A Dena, ele encontra ela no meio do caminho, assim, de um lugar pro outro. No spoilers. E ele continua encontrando ela ao longo do livro. E os dois, eles travam batalhas de palavras, batalhas intelectuais o tempo inteiro. É um jogo muito bacana de acompanhar. E ela é muito enigmática, ela é muito misteriosa. E ele vai respeitando isso, mas ao mesmo tempo ele quer entrar. E ela, enfim. Isso é um outro ponto incrível. Tem romance nesse livro, mas é completamente equilibrado. É um romance pra mim que é saudável. Eu já tive a minha época de romance quando eu tinha uns 15, 16, mas hoje passou, então não é uma coisa que me interessa mais. Mas nesse livro é um romance que dá água na boca de ver mesmo, que foi bem escrito, foi bem bolado. Todo livro é bem bolado. Eu acho que é esse o ponto. Todo livro é pensado pra você ir até o final dele, gostar, entender. Até você vai esquecendo ao longo do tempo que ele tá no presente, porque os interlúdios vão começando a ficar um pouco mais vastos, mais espaçados ao longo do tempo. Então você vai focando muito na história que ele tá contando. Mas no final do livro, quando tem todo o encerramento do que, né, de toda a história que ele contou nesse primeiro dia, ele vai encerrando. É perfeita a volta, porque ele volta com tanta força pro presente. Você fala, meu Deus, não tem por que você ficar chateada que tá acontecendo, que tá acabando o passado, porque o presente é tão interessante quanto. Então a montagem do livro é muito inteligente. Muito inteligente. É um universo inteligente. Tem personagens muito bem bolados. Eu não gosto de ler coisa que os personagens não são profundos o suficiente. Então quando eu vejo profundidade nos personagens tão interessantes, tão diferentes, eu fico encantada. Então, são vários motivos. Bom, acho que você me convenceu. Fiquei com vontade. Porque assim, além do... É um desses livros que eu sempre vejo na livraria. E é um nome muito forte, né? Então, tipo assim, títulos muito me chamam. Apesar de, igual você falou, como eu não leio muito esse tipo de ficção, a capa em si, por mais que seja bonita, geralmente não prende. Não me prende, no caso, porque não é o gênero que por exemplo, tem alguns livros que eu entro na livraria, eu já olho a capa e já sei que é o gênero que eu gosto, eu já vou lá. Mas um título me chamou muita atenção. E
Você fala tão bem desse livro. Não tem Sempre, como não falar. e nossos amigos também têm discussões sobre o livro, né? Sempre que encontram, então fiquei muito curiosa. E Espero ter também despertado a curiosidade de todos. com certeza sim. Mas eu acho que deixem nos comentários se vocês já leram o livro, se vocês acham que vale a pena realmente ler. Ou eu vou tentar, prometo que eu vou tentar encaixar nas leituras. Por favor. Eu quero ler. E quem sabe, não, eu vou ler, com certeza, mas assim, eu prometo encaixar nas próximas leituras. Posso, quem sabe, se você acha legal, se as pessoas acharem legal, fazer um vídeo com a minha reação ao livro. Vai ser incrível, porque eu quero muito acompanhar isso. É como eu li pela segunda vez o livro, eu já tava esperando tudo, né? Já tava só relembrando. Ver pela primeira vez genuinamente no olhar de uma pessoa, descobrindo o mundo do coach, vai ser maravilhoso. Aí fica aí, eu tenho algumas ideias, aí fica, se você achar melhor, que as pessoas acharem melhor, eu posso ou fazer um vídeo de resenha, de resposta, tipo assim, como se fosse minha resposta para esse vídeo, falando, né, sobre como é que foi a minha experiência, o que eu achei. Eu posso gravar um vlog de leitura, então ao longo eu vou gravando pequenos vídeos à medida que eu vou lendo e depois eu junto num compilado e faço um vlog único com a minha conclusão. Ou você pode voltar aqui e eu te conto dessa vez a minha experiência, só que aí a gente inverte os papéis. E eu vou fazendo perguntas, incrível. Acho ótimo. Eu acho incrível. A gente vai debater as opiniões e as perspectivas. Ótimo. Já sabemos qual a opinião a Júlia gosta, qual opção ela gosta mais. Então, por favor, opinem. Eu quero saber. Foi uma bela estreia do quadro, me faça ler. Obrigada. Então, é isso. Fui convencida no primeiro quadro. Júlia conseguiu me convencer a ler. Lerei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários, por favor, se vocês já leram o livro, se vocês gostaram, se vale a pena. Deixem nos comentários se vocês querem ver a Júlia mais vezes aqui no canal. Talvez não essa parte. Pode deixar aí. E a opinião, né, dessas três opçõezinhas de próximo vídeo. Com certeza. O Nome do Vento. E é isso, não esquece de deixar o joinha, ajuda demais, compartilha com as pessoas, porque foi custo pra Júlia reunir coragem pra vir. Isso é verídico, não foi uma coisa muito fácil, então acho que todos merecemos. Então, por favor, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!